dar sequência, então, a nosso estudo de Atos. Na semana passada, nós tivemos aqui a exposição de todo o capítulo 10, e hoje, então, vamos começar o capítulo 11, vamos ler do 1 até o 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, num êxtase. Tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixando do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que se lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor agora nos conduza em entendimento, com serenidade, com alegria, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem estava aqui domingo passado pela manhã? É uma repetição, não é? Não parece uma repetição? A gente olha aí e o que está acontecendo? Pedro relatando que ele teve a visão daqueles alimentos que ele considerava impuro, e quando ele fala: não, jamais comerei isso, ele tem aquela revelação e fala: olha, você não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não é verdade? Logo depois ele recebe a visita daquelas pessoas na casa onde ele estava hospedado, e eles convidam Pedro para ir até Cesareia, na casa de Cornélio, não é? Que era um centurião. Talvez fosse um dia antes, Pedro recusaria o convite, porque o que o judeu ia fazer na casa de um incircunciso? Não é? Mas depois dessa revelação, ele se levanta, vai, e lá chegando, aquela história toda que a gente já viu semana passada, todos ali recebem o Evangelho, recebem a palavra, todos são batizados, e há salvação ali para a família de Cornélio, ali para os seus amigos também, que ele convidou. Tudo isso já foi exposto na semana passada pelo pastor Walter, muito bem exposto, você pode ver aí na internet. Aí você pergunta, um capítulo depois já tem a mesma história
outra vez, né? Será que Lucas estava sem assunto, né? Deu um Ctrl+C, Ctrl+V e contou a mesma história outra vez? Olha, vamos observar o texto, tá? Eu coloquei o texto todo aí. Vocês estão lendo, não? Ah, claro que não, né? Mas não é essa a intenção. Aí está exposto todo o trecho de hoje, tá? E às vezes o texto bíblico aparece, ele apresenta umas estruturas de linguagem bastante interessantes, que nos auxiliam, né? Quando a gente presta atenção nesse tipo de detalhe, a gente pode extrair mais coisas do texto. Esse texto aí, ele está apresentado como se fosse um sanduíche. Eu não estou maluco, olha só. Lá em cima aparece alguma coisa que aparece embaixo também, como se fosse um sanduíche, está vendo? Tem um pão em cima, tem o pão embaixo e no meio é o recheio, tá? Esse recheio é o resumo do capítulo da semana passada, é um resumo do capítulo 10, toda essa história a respeito de Pedro, da visão, da visita dele a Cornélio. E o pão do sanduíche, que está em cima, que está embaixo, o que tem em comum, hein? No comecinho do trecho de hoje e no final? A igreja, os irmãos. Tá? Então, é nesse pão aí que eu vou concentrar a pregação de hoje, tá bom? Que esse pão nos alimente na manhã de hoje, espiritualmente. Amém? Pedro passa por toda essa experiência, né? E volta da Cesareia para Jerusalém. Então fiz um mapinha aí, ó, da Cesareia, lá no Mediterrâneo, subindo para Jerusalém. É um mapa atual, né, que eu peguei lá no Google Mapas, né? Tá fácil demais aí, né? Porque você tem duas opções de caminho aí. Você pode levar 1h e 31 minutos para chegar de Cesareia até Jerusalém, mas aí você vai pagar uns pedágios, tá? Se você quiser fazer o percurso sem pagar pedágio, então é 10 minutinhos a mais ali, olha, 1h e 43, sem pedágios. Super simples, né? Super fácil, subir para Jerusalém. Só que, né, 2000 anos atrás, talvez fosse um pouquinho mais difícil. Cesareia de Jerusalém tem mais ou menos 122 quilômetros. Lembrando que é na subida, né? Porque ele estava ali no litoral, e Jerusalém, apesar de no mapa estar descendo, mas pelo relevo ele sobe, né? Você imagina mais ou menos assim, olha, que a distância é como se fosse Jerusalém aqui em São Paulo, e Cesareia mais ou menos ali na praia de Bertioga. Você imagina, deve ter sido uma bela de uma caminhada, não é? Deve ter sido bem cansativo, deve ter levado um bom tempo para ele subir de Bertioga até São Paulo, né? De Cesareia até Jerusalém. E assim que ele chega, né, olha lá o que diz o texto. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Nessa época não tinha comunicação nenhuma, não existia telefone, não existia WhatsApp, né? Mas o pessoal da Judéia, aparentemente, quando Pedro chega, o pessoal já está sabendo o que aconteceu. Olha, não subestime a velocidade da fofoca. Como que eles estavam sabendo já desse tipo de coisa? Pedro chega, fala: pessoal, bom dia, bom dia. Não, bom dia não, senhor. Você entrou na casa dos incircuncisos, comeu com eles. Bom dia nada. Olha, eles já estavam sabendo, né? Então, eu dei o título da passagem de hoje de atitudes. Então, qual foi a atitude, assim, à primeira vista, né? A primeira coisa que a gente pode observar, a primeira atitude que a gente pode observar aqui, né?
Todo mundo questionando Pedro, todo mundo falando, não, como assim, não sei o quê. Então, olha, não importa quem você seja, não importa qual o tamanho do seu ministério, a sua vivência, né? Quantas pessoas conheceram o Evangelho através da sua pregação? Sempre vai ter alguém para te apontar o dedo, tá? Sempre vai ter alguém para te questionar, para pôr em dúvida aquilo que você está fazendo. Pode ter certeza disso, né? Se você é chamado para exercer algum tipo de liderança, não só na igreja, qualquer tipo de liderança, no trabalho, mais cedo ou mais tarde você vai ser julgado e colocado à prova. Foi isso que aconteceu aqui. Fizeram isso, isso a gente vê, não é? Mas fizeram isso com Pedro, com o apóstolo Pedro. Não é? Por outro lado, vamos nos colocar no lugar desses irmãos aí, tá? Os irmãos da igreja de Jerusalém. Vamos tentar entender melhor essa atitude que eles tiveram em relação a Pedro. Olha, Pedro rompeu com uma tradição de séculos, né? Um ensino que foi passando de geração para geração. Naquele momento, Deus revelou a Pedro as bases de uma nova aliança. Até então era tudo novidade, né? Aliança que não era mais baseada na simples nacionalidade do povo, mas sim na fé. Aquilo que era impuro tornava-se puro através da obra de Cristo. Tanto os alimentos como o povo, tudo isso foi ressignificado, né, para usar uma palavra que está na moda, a partir de Jesus. Até aquele momento, essas pessoas não sabiam disso. Esses irmãos, fielmente, prudentemente, com zelo, estão olhando para as Escrituras, observando a tradição, e certamente eles pensaram, Pedro está ficando maluco. Como é que ele quebra assim? Ele entrou na casa dos incircuncisos e comeu com eles. Como assim? Eles tinham sim motivos para questionar a atitude de Pedro, não importando o histórico dele. Não importando o histórico dele. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Nós temos que questionar. Se a gente chegar aqui amanhã ou depois, começar a inventar um monte de historinha, falar um monte de bobagem que você confere na Bíblia, falar, mas na Bíblia não está falando isso. O cristão é chamado a questionar. Como? O que você está falando aí? O que você está falando aí? Esse aí é Pedro, né? Eu coloquei o Pedro aí. Esse Pedro é um Pedro de um filme que está passando, é num aplicativo que você baixa e assiste o filme. Como chama-se? The Chosen. Vocês já viram? Não? Então eu pesquisei lá, a imagem de Pedro, apareceu essa daí. Eu falei, um Pedro modernão, vou colocar esse Pedro aí. Tinham outras imagens de Pedro também. Mas eu achei melhor deixar essa daí. Essa está mais legal. Se você olhar em João 7:24, diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? É a palavra de Deus. Então os irmãos ali, eles fizeram isso mesmo, apesar de não ter esse texto ainda bíblico, a atitude deles foi essa. Não está julgando segundo a aparência, Pedro está ali, imaculado, nosso líder. Não, eles estavam julgando de acordo com a Escritura, lembrando que eles não tinham ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento está processando ainda, eles não tinham essa revelação.
Em 1 Coríntios 14, 29, diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Nós somos chamados a julgar aquele que professa a palavra de Deus. Em Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Tá? Então é fácil a gente olhar e falar: está julgando Pedro, quem são eles para julgar Pedro? Pedro, por outro lado, poderia ter a seguinte atitude: olha, ele estava até no direito de dizer o seguinte: olha, escuta, vocês sabem com quem vocês estão falando? Podia dar carteirada, né? Vocês sabem com quem vocês estão falando, não? Quem são vocês para me questionar? Olha, eu andei lado a lado com Jesus, com o próprio Jesus, durante anos, né? Aliás, eu fui o primeiro a ser chamado por ele. Pedro tem tudo isso no currículo dele, não tem? Olha, outro dia, agora, pouco tempo atrás, através da minha pregação, 3.000 almas foram alcançadas. Sabe, você vem me questionar, olha, baixa aí a sua bola. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Fica na sua aí. Mas foi essa a atitude de Pedro, não? Não foi. Não foi essa a atitude de Pedro. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí ele conta pacientemente, né, serenamente, tudo o que aconteceu ali na casa de Cornélio. Essa foi a atitude de Pedro. Ele usou o fruto do Espírito ali com aqueles irmãos que estavam ferozes ali, revoltados. Ele usou o fruto do Espírito que a gente encontra ali em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Foi isso ou não foi? Pedro não quis se valer do seu status, da sua posição de líder da igreja em Jerusalém. Não quis se valer da história da sua vida, do seu passado, para confrontar os irmãos que questionavam ele. Não, vocês estão com dúvida? Então vamos conversar. E passou a explicar. Sensacional, né? Sensacional. Que sabedoria. Né? Se fosse comigo, né? Mas Pedro não, cheio do fruto do Espírito, explicou para os irmãos. Talvez ele tenha lembrado desse dia aí, que a gente encontra lá no Evangelho de Marcos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, né? E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se põe como o maior exemplo, né? O grande rei veio para servir. E qual foi o resultado, então, dessa explicação de Pedro, tranquila, cheia do Espírito? É o que a gente encontra lá no versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, né, os irmãos ali da igreja de Jerusalém, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
Eles entenderam, perceba que eles ficaram alegres, eles se alegraram, eles perceberam que a partir de agora não há mais distinção, não tem mais judeu e o gentil. Tá? Agora, o povo de Deus não é mais pela carne, pelo nascimento. O povo de Deus agora é pela fé. Então, eu sou judeu e o outro ali é gentil. A gente é irmão, né? Eu sou judeu, tenho grego. Somos irmãos por causa da carne, por causa do sangue? Não, por causa da fé. Todos entenderam e Deus foi glorificado. Né? Apaziguaram-se e glorificaram a Deus. História maravilhosa, né? Olha, vê do começo ao fim. Pedro recebe a revelação da nova aliança, não há mais distinção entre judeus e gentios, a salvação é para todas as tribos, povos e raças. Ele realiza algo maravilhoso ali na família de Cornélio, algo maravilhoso. Ele tem comunhão com eles, né? A família de gentios, ele tem comunhão com eles, todos recebem o evangelho, todos são salvos, batizados. Aí ele volta para Jerusalém, dá esse testemunho à igreja, todos são convencidos de que não há mais distinção e todos creem que são um só povo em Cristo, apenas pela fé, apenas pela graça, e todos glorificam a Deus. Que final feliz, que história maravilhosa, né? Podia encerrar aqui, né? Oh, graças a Deus, deu tudo certo, que maravilha. Mas, eu não posso encerrar. Eu não posso encerrar ainda. Gostaria, né? Tão bom quando o filme acaba com final feliz. Mas olha, durante o Novo Testamento, você vai encontrar por diversas vezes a igreja querendo ainda exigir tradições judaizantes, né, como forma de completar a salvação. Você vai achar isso. Daqui a pouquinho, olha, não vai demorar muito não. Vou dar um spoiler já aqui do capítulo 15, que a gente vai ver daqui a algumas semanas. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, indivíduos que desceram da Judéia, daquela igreja que Pedro explicou, todo mundo entendeu, todo mundo deu glória a Deus. Será que não tinha alguns aí, que estavam ali naquela situação com Pedro? A igreja da Judéia. Pouquíssimo tempo depois. Lá em Gálatas, um pouco mais para frente, Paulo vai dizer isso aí, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Se a gente for analisar aí o que estava acontecendo lá na Galácia, é isso, querer inserir hábitos judaizantes, né? Fazendo distinção de quem é judeu e quem é gentil. Não, você é gentil, bem-vindo à fé, mas tem umas coisinhas aí para você fazer e tal. A igreja, aparentemente, não entendeu plenamente a mensagem, não. A mensagem que Pedro levou. Oi, Pedro! Pedro entendeu? Pedro teve essa revelação sobrenatural, Pedro foi protagonista de tudo o que aconteceu ali na casa de Cornélio, mas algum tempo depois, ele caía no mesmo erro. Lá em Gálatas a gente vê Paulo relatando sobre isso, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios.
Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Olha aí, próprio Pedro fazendo distinção entre os gentios e entre os judeus, entre os que eram da circuncisão, os que não eram. Não é? Caiu também. Continuando Gálatas lá, Paulo continua falando, olha, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, chamou todo mundo de hipócrita, inclusive Pedro está nesse pacotão aí também, ó. De modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu? Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Olha a hipocrisia de Pedro. Pedro que foi aqui o centro de toda a nossa passagem de hoje. Caindo na mesma coisa. E hoje? Hoje no meio cristão talvez a gente não tenha problema com circuncisão, com dietas. Embora eu não duvide de nada não, né? Se a gente for perguntar aqui, de onde você veio, como é que era o hábito de onde você estava, talvez apareça alguém aí que... Enfim, eu não duvido de nada, né? Da cristandade. Mas, via de regra, a gente não tem esse tipo de problema com circuncisão. Mas qual é a condição a mais que os evangélicos tentam impor para completar a salvação? Aí sim, cada um de nós tem uma historinha para contar, né? De onde a gente vem, cada um de nós vai ter uma história aí para contar. Fala, não, Jesus salva, mas se a gente não fizer tal coisa, né? E olha, no meio reformado também, hein? Eu tenho visto algumas coisas aí, gente que declara aí, solus Christus, sola fide, sola gratia, mas se a sua atitude não for tal, sei não, hein? É assim, o ser humano é o mesmo, sempre foi, né? O ser humano é o mesmo, a gente não se livra do nosso pecado, né? Da nossa ascendência de Adão, da nossa natureza pecaminosa. Então, vira e mexe, esse tipo de coisa vai aparecendo. Nós somos dependentes, não da nossa atitude, nós somos dependentes da soberania de Deus Pai. Nós somos dependentes da obra de Cristo. Nós somos dependentes da ação do Espírito Santo. Se nós hoje, nós aqui da igreja, por mais bíblica que seja a igreja, se a gente dependesse da nossa atitude, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Se o pessoal lá da igreja primitiva, que a gente acompanha aqui na Bíblia, a história deles, se esse pessoal dependesse da sua atitude, independente da obra de Cristo, eles estariam todos no inferno hoje. Se o apóstolo São Pedro dependesse da sua atitude, do seu comportamento, dos seus pensamentos, ele estaria no inferno hoje. Forte, né? Todos somos dependentes da obra de Cristo. Nós não somos salvos pela nossa atitude, não somos salvos pelo vigor da nossa fé, porque a nossa fé hoje está legal, amanhã não está. Ela é instável, né? Ela é vacilante. Mas a obra de Cristo não, a obra de Cristo é eterna. Você não é salvo pela sua atitude, você não é salvo pela constância da sua fé. Você é salvo por Cristo. Romanos 3, 20 e 21. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, agora,
Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É Ele que nos salva, não é a nossa atitude. Somos salvos por Cristo, apenas por Cristo, não por qualquer outro. Apenas pela fé, não pelas nossas obras. Apenas pela graça e não pelos nossos méritos, não por aquilo que a gente faz e merece. Nós sabemos disso, por que a gente sabe de tudo isso? Apenas pela Escritura e não por tradições. Que a glória seja dada apenas a Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela obra de Cristo, Senhor, pela qual somos salvos de fato. Sem ela não teríamos a menor chance, não importando quais são as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos. Que o Senhor, a partir disso, molde as nossas atitudes, molde os nossos pensamentos, para que sejamos a cada dia mais semelhantes a Cristo. Mas em tudo aquilo que nós falharmos, o sangue de Jesus nos supre. E por isso que nós somos gratos, Senhor. Que nós abra os nossos corações para que nós possamos entender de fato essa mensagem, que nós possamos entender de fato quem somos nós e quem é Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém.